Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise técnica. E hoje vamos direto ao ponto, porque o assunto rende. A gente vai mergulhar fundo e desvendar um dos debates mais clássicos que rolam nas oficinas mecânicas do país. Analisando o material e os dados da equipe de especialistas da Revista O Mecânico, a ideia aqui é resolver de uma vez por todas o famoso dilema da bobina. Para quem trabalha na área ou simplesmente é apaixonado por entender os bastidores da mecânica automotiva, essa análise traz exatamente as respostas definitivas que a gente precisa. A grande questão, aquela que sempre aparece, é trocar uma ou trocar todas. Pensa só no cenário clássico do dia a dia da manutenção. Chega aquele veículo na oficina falhando bastante, o motor vibrando de forma estranha e aquela luz de injeção acesa no painel. Aí o diagnóstico rápido e certeiro aponta direto para uma bobina queimada. E agora? A decisão é substituir só aquela pecinha defeituosa para liberar o carro rapidinho ou recomendar a troca do conjunto inteiro? Essa é uma daquelas escolhas que afetam o bolso do cliente na hora, claro, mas também impactam demais a reputação da oficina ao longo prazo. Mas olha, antes da gente se aprofundar nas soluções, é super importante alinhar o nosso terreno técnico aqui. Nossa análise foca especificamente em motores modernos, tá? Aqueles equipados com bobinas de ignição individuais por cilindro. A gente não está falando daqueles sistemas mais antigos, com uma bobina centralzona e aquele monte de cabo de vela distribuindo a centelha, não é isso. Estamos lidando com a tecnologia onde cada cilindro tem a sua própria bobina dedicada, montada ali diretamente sobre a vela. Essa arquitetura é incrível e traz muita eficiência, mas por outro lado, multiplica o número de componentes que podem eventualmente dar dor de cabeça e falhar. Então, a gente se depara com uma verdadeira encruzilhada mecânica. São dois caminhos bem diferentes. Do lado A, rola aquela tentação gigante da solução parcial, né? Que é substituir apenas a bobina queimada. Sem dúvida, é o caminho mais barato agora. Resolve a falha na hora e o motor volta a rodar liso, uma maravilha. Só que, lá do lado B, temos a opção de substituir o conjunto completo. Exige um investimento inicial bem mais alto, mas propõe uma solução integral, o pacote completo. O maior desafio no balcão da oficina é justamente tentar equilibrar o orçamento disponível com a melhor prática de engenharia. E, gente, é bem aí que muito profissional acaba caindo numa armadilha super perigosa. E para entender qual é realmente o caminho certo a seguir, a gente precisa avançar para este conceito fundamental, o fator vida útil. É agora que a coisa começa a ficar muito interessante. Sabe, peças mecânicas e eletrônicas não queimam simplesmente por acaso num passe de mágica. Na verdade, existe um relógio oculto, um cronômetro invisível, que fica rodando sem parar lá dentro do cofre do motor. Cada ciclo de aquecimento, cada centelha disparada, tudo isso vai degradando os componentes internos dia após dia. E é essencial lembrar de um detalhe: essas bobinas entraram em operação no mesmíssimo segundo em que o carro saiu da fábrica, ou lá na última revisão completa do sistema. Esse ponto crucial é perfeitamente resumido nesta citação que a gente trouxe direto da publicação da revista O Mecânico. O consultor técnico Clayton manda real e afirma o seguinte: as bobinas trabalham de forma individual, mas entendemos que possuem o mesmo tempo de vida útil. Pensa bem nisso. Elas são exatamente do mesmo lote, sofrem a mesma carga térmica absurda do motor, aguentam a mesma vibração e operam pelas mesmas horinhas ali juntas. Então, se uma delas chegou no seu limite físico e estrutural a ponto de pifar de vez, as outras não estão vivendo numa realidade paralela. Elas estão literalmente à beira do mesmo precipício. Agora, é super comum bater aquela dúvida. Muitos profissionais com anos de experiência logo pensam: peraí, mas eu testo as outras bobinas e elas parecem perfeitas. Pois é, e é exatamente por esse motivo que a gente precisa colocar na mesa o limite do diagnóstico. Na era moderna em que a gente vive na reparação automotiva, confia-se cegamente nos equipamentos de teste. E com toda a razão. Mas a verdade nua e crua é que até as ferramentas mais avançadas e caras da oficina têm limitações severas quando o assunto é prever o futuro de um componente eletrônico que já está fadigado pelo tempo. E isso nos leva diretamente à grande estrela do diagnóstico automotivo moderno, o osciloscópio. Como uma ferramenta padrão e super avançada para visualizar os sinais elétricos, ele é um absurdo de bom. Permite ver a curva de tensão, o tempo exato de queima da centelha e atestar a saúde elétrica da bobina em tempo real, como a precisão de cair o queixo. É sem dúvida um equipamento fantástico para garantir o funcionamento naquele momento exato do teste. O grande problema, no entanto, não é o que o osciloscópio mostra na tela, mas sim aquilo que ele simplesmente é incapaz de enxergar. Essa falsa sensação de segurança é o maior perigo de todos. Acreditem, é perfeitamente possível conectar o osciloscópio na bobina vizinha àquela que queimou e ter uma leitura de corrente simplesmente impecável. O gráfico fica lindo, parece até peça nova. Mas, como os especialistas batem na tecla e alertam,
a durabilidade futura dela é totalmente imprevisível. O equipamento atesta que o enrolamento está íntegro, hoje, agora, neste exato minuto. Mas ele não consegue prever que o isolamento interno, que já está todo ressecado por anos e anos tomando calor, vai simplesmente se romper na semana que vem. É absolutamente impossível determinar quando as demais vão falhar. Então, aquela leitura perfeita de hoje é, na grande maioria das vezes, uma armadilha muito bem disfarçada de diagnóstico seguro. Bom, se a lógica da vida útil deixa claro que as outras peças estão prestes a abrir o bico e as melhores ferramentas de diagnóstico do mercado não conseguem prever o dia exato desse colapso, qual é a saída real? Vamos avançar e ver como a engenharia e as boas práticas resolvem isso de uma vez por todas, com a recomendação definitiva. Chegou a hora de deixar os achismos, as apostas e as suposições totalmente do lado de fora da oficina. Aqui está a resposta clara, bem direta e sem espaço para enrolação, totalmente endossada pelos consultores da revista O Mecânico. O padrão técnico ideal, de longe, é substituir todas as bobinas ao mesmo tempo. E por quê? Porque essa é a única maneira comprovada de garantir que o sistema de ignição recupere sua confiabilidade total e, mais importante ainda, de forma homogênea. Quando se troca o conjunto completo, o relógio da vida útil de todos os cilindros é zerado simultaneamente, apagando de vez aquele risco iminente de uma nova falha em cadeia. Basicamente, é a manutenção preventiva e a corretiva trabalhando juntas, de mãos dadas, da forma mais inteligente e eficaz que existe. Mas a gente sabe muito bem como é a vida real, não é mesmo? Muitas e muitas vezes o orçamento simplesmente não fecha e não permite a troca das 4, 6 ou 8 bobinas numa tacada só. E tá tudo bem. Nesses casos, existe um protocolo de atendimento que serve como uma verdadeira tábua de salvação para a oficina. Se for estritamente necessário seguir por aquele primeiro caminho e trocar só a queimada, a regra de ouro é: passo 1, substituir a bobina que danificou de fato. E o passo 2, que é disparado mais crucial, fazer um alinhamento cristalino para explicar que as outras bobinas têm o exato mesmo tempo de uso. Tem que deixar absurdamente claro o altíssimo risco de um retorno iminente. Essa transparência técnica é o escudo que protege o profissional de parecer o vilão da história quando a segunda bobina inevitavelmente queimar dali a algumas semanas. E para a gente encerrar nossa análise de hoje, fica essa provocação final que vale muito a pena a reflexão. A economia de hoje compensa a dor de cabeça do retorno de amanhã? Quando a gente avalia a fundo as informações e a dura realidade técnica dos motores, fica muito óbvio que aquela falsa economia de trocar só uma bobina geralmente acaba em frustração, custos altíssimos com o guincho no meio da rua e, o pior de tudo, a perda da confiança lá na frente. Adotar as melhores práticas nunca é apenas sobre consertar carros, é sobre garantir a paz de espírito e a tranquilidade de todo mundo envolvido. Valeu demais por acompanharem essa análise. A gente espera que essas informações ajudem a estruturar diagnósticos e argumentos cada vez melhores aí no dia a dia. Um grande abraço e até a próxima.